Parnasianismo. Então, o parnasianismo ele aconteceu na mesma época do realismo e do naturalismo, só que ele foi um pouco menos repercutido, aqui no Brasil pelo menos, e na Europa também. O parnasianismo é somente produção poética, então só tem poemas, não tem tipo um livro parnasiano, e principalmente sonetos, que é uma estrutura poética que tem 2 tercetos e 2 quartetos. São basicamente duas estrofes com 3 linhas e 2 estrofes com 4 linhas. Nessa ordem, especificamente. Primeiro os 2 tercetos, depois os 2 quartetos. As principais características dos textos parnasianos são um apelo à forma, à métrica, à rima. Então, assim, enquanto o romantismo, o realismo, eles não ligavam sobre a forma do poema, eles escreviam sem rima, sem qualquer tipo de métrica, os parnasianos eles falavam, não, a coisa mais importante do poema é ele ser matematicamente perfeito, é ele ter métrica, ele ter rima, né? E são poemas impessoais, então ele nunca vai falar sobre o que aquele lírico está sentindo, se ele está sentindo amor pela amada, se ele está sofrendo com esse amor. Não, são textos impessoais, são textos descritivos. Por exemplo, tem um texto que inclusive foi o que eu botei como exemplo aqui, que vai ser um texto inteiro descrevendo um vaso, falando sobre um vaso. São textos objetivos, então não tem aquela subjetividade do romantismo, por exemplo. São textos explícitos, então eles não deixam aquela coisa subentendida. É tudo muito, muito claro. Eles utilizam palavras exóticas e rebuscadas, então eles procuram usar umas palavras mais difíceis e eles escrevem com um caráter muito mais formal para fazer com que o texto fique mais rebuscado. Eles abordam objetos, abordam mulheres, e sempre numa visão não idealizada. Então ele não vai falar, eu sou apaixonado pela fulana porque ela tem um corpo maravilhoso, porque ela tem um rosto angelical. Não, ele vai falar sempre com uma visão mais carnal, uma visão mais do pecado e tudo mais. Aí, uma expressão muito parnasiana é essa questão da arte pela arte, que é basicamente, o lema dele, digamos assim, é que a arte ela não existe para entreter, a arte ela não existe para expressar a realidade, então eles são claramente anti-realistas, né? Já que o realismo ele é a expressão da realidade. O objetivo deles é descrever aquilo, escrever um poema que seja matematicamente perfeito, com rima, com métrica, que trate de um objeto ou de uma mulher com uma visão mais carnal, que seja mais formal, para mostrar cultura, para mostrar conhecimento, não só para entreter ou para mostrar a realidade. Eles abominam isso, abominam o entretenimento, abominam a expressão da realidade. Eles acham que o poema ele existe ali para ser matematicamente perfeito, para abordar esses temas. E uma expressão clássica parnasiana, que as pessoas usam até hoje, mas que não normalmente associam com o parnasianismo, é essa questão de fechar com chave de ouro. Esse fechar com chave de ouro é basicamente, eles terminavam o texto nas últimas 3 linhas dos seus poemas, eles sintetizavam tudo aquilo que foi dito. Então assim, o poema ele falou várias coisas, só que nas 3 últimas linhas ele dá uma resumida de tudo que ele falou no poema. Esse é o fechar com chave de ouro. E os parnasianos também traziam alguns elementos da antiguidade clássica, tem o apreço pelos gregos, então eles traziam alguns elementos como as musas, as harpas, enfim. E o apreço pelos gregos é tão grande que os gregos tinham esse ideal de simetria, de tudo matematicamente perfeito, e isso se traduz exatamente nesse apego à forma, na métrica, na rima e tudo mais. Uma figura de linguagem que é muito utilizada é o hipérbato, que é a inversão da ordem direta de uma frase. Por exemplo, não tem aquela ordem certa do sujeito, verbo, complemento. Eles podem botar complemento, sujeito e verbo. Por exemplo, um trecho que tem hipérbato, por exemplo, é o primeiro verso do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Não foi isso, sabe? Tipo, se a gente tivesse colocado na ordem direta, não ficaria assim. Os principais escritores parnasianos brasileiros foram Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto Oliveira, sendo que eles eram considerados a tríade parnasiana. Então, eram os 3 parnasianos mais famosos do Brasil. Então, assim, bateu o olho num poema. O poema, ele tá ali com a métrica certinha. Normalmente, 90% dos casos é um soneto. Foi escrito pelo Alberto Oliveira, ou pelo Raimundo Correia, ou pelo Olavo Bilac. E tá ali bem descritivo, tá bem claro, com palavras rebuscadas. É um texto parnasiano. Aí botei aqui como exemplo esse vaso chinês que eu falei do Alberto Figueiredo, que ele passa o poema inteiro descrevendo um vaso. E a gente pode ver que é um soneto, então essa estrutura de... Ih, falei errado. São 2
quartetos e 2 tercetos nessa ordem. Então, são 2 estrofes com 4 linhas e 2 estrofes com 3 linhas. Não vai ser o contrário, não vai ser 2 estrofes com 3 linhas e 2 estrofes com 4 linhas. E a última escola literária do século XIX foi o simbolismo. O simbolismo, ele surgiu, porque assim, essa época, 1800 e pouquinho, 1880 mais ou menos, em diante, até o final do século XIX, era uma época que estava tendo esse avanço na ciência e essa questão materialista. E o simbolismo, ele quer contradizer tudo isso. Então, são algumas pessoas que elas estão insatisfeitas com esse cientificismo, com esse materialismo da segunda revolução industrial. Então eles falam, eu não quero mais retratar essa realidade, eu não quero que as pessoas se atenham somente a sistemas científicos, a sistemas materialistas, muito anticapitalistas até, né, um pouco. Então, o simbolismo, ele queria expressar o mais interno assim, da pessoa, os seus sentimentos mais profundos. E era só produção poética também, só poemas, e eles queriam trazer uma musicalidade da literatura. Então, basicamente, eles queriam traduzir uma música em um poema. Então, para dar essa musicalidade da literatura, eles faziam uso de algumas figuras da linguagem e tudo mais. As principais características do simbolismo são: os poemas eles vão abordar o irreal, misticismo, sonhos, morte, decadência humana, loucura, antirracionalismo, pessimismo. Então, assim, eles vão abordar sempre as questões mais profundas do eu. Então, essa questão do subconsciente, como se o subconsciente dissesse tudo aquilo que o ser humano não consegue dizer. Então, vão falar sobre a questão do misticismo, do ocultismo, falam sobre elementos pagãos, né? Não falam sobre ideais católicos ou algo assim. Eles têm uma visão pessimista da vida também. Então, eles vão falar muito sobre a decadência humana, sobre a loucura, sobre o antirracionalismo e tudo mais. Eles resgatam alguns elementos do romantismo, como o subjetivismo, o amor e a morte. Porque, assim, no romantismo tinham lá os textos bem subjetivos, né, falando sobre as questões mais internas do eu. Só que o simbolismo, ele não vai falar sobre isso. O simbolismo, ele vai falar sobre as questões mais internas do eu através de sonhos, como se o sonho representasse as questões mais profundas, os questionamentos mais profundos e tudo mais. Ele não vai ter o sentimentalismo e a idealização presente no romantismo, isso é muito importante. Eles vão ter alguns elementos do parnasianismo, como apego à forma, então vão ser poemas com a métrica certinha, com a rima certinha, e vão ter uma linguagem vaga, uma linguagem fluida, bem diferente do parnasianismo. As figuras de linguagem mais utilizadas são a sinestesia, a metáfora. A sinestesia, como por exemplo, você quisesse transmitir uma sensação quando você está lendo aquilo. Então, assim, no simbolismo, quando eles usam a sinestesia, por exemplo, o cheiro verde do bosque. O bosque, ele pode ter um cheiro, mas como que a gente sabe que o cheiro é verde? Como que dá cor para um cheiro, sabe? Então, isso tudo é uma tentativa de transmitir uma musicalidade na literatura, né? Utilizam metáforas, por exemplo, ela é uma flor. Ele está comparando dois elementos, ela e flor. Utilizam a aliteração, a assonância, a paronomásia e tudo mais. Os principais escritores, o principal, na verdade, né, o brasileiro, é o Cruz e Souza, uma pessoa só. Aí aqui eu coloquei um exemplo de um poema do Cruz e Souza, que dá pra gente ver claramente que ele utiliza metáforas como muciolinosas, como brumas diurnas. Brumas diurnas. Isso é uma metáfora, claramente. Aí a personificação. Personificação é quando você meio que pega um sentimento, algo assim, e traduz, coloca como se fosse uma pessoa, como se tivesse um comportamento humano. Por exemplo, muciolinosas como brumas diurnas descem do acaso. Como que ela desce, né, se ela não é um ser humano? Enfim. E para dar uma maior propriedade e garantir essa questão da musicalidade, eles colocam algumas palavras em letra maiúscula. Por exemplo, como que no azul plangem e choram. Esse azul tem letra maiúscula porque ele quer meio que personificar. Ele pega um sentimento e quer colocar como se fosse uma entidade. Questão do misticismo, eles colocam adjetivos como sidérias, rosas, lua, estrelas. Lua, estrelas não é adjetivo, mas enfim. E apresentam muito a questão da música, não só a musicalidade do poema, mas falam de instrumentos musicais, como por exemplo no final, choram cítaras, harpas, bandolins, violinos. E é isso. Gente, obrigada se vocês assistiram. É isso.